Boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando amanhã. Flamengo pega o São Paulo, o jogo é fora de casa, de olho na liderança do Brasileirão. Calma, a Globo vai transmitir esse jogaço logo depois de 3 graças. Vou conversar aqui com Marcelo Correge. Tem muita informação do Flamengo pra gente, pra esse momento, esse jogo, mais um jogo difícil no campeonato. Fala, Correge. É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Terminou agora há pouco o último treinamento do Flamengo aqui no Ninho do Urubu, antes desse jogo tão importante contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em que o time segue na perseguição ao Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Treino fechado, como de hábito, o Felipe Luiz é um adepto severo do sigilo, mas agora há pouco, enquanto você aquecia sua voz aí no estúdio do GE, a gente viu o ônibus da delegação deixando o Ninho do Urubu rumo ao aeroporto Santos Dumont, onde o time embarca às 2 horas, voa às 2h55 para São Paulo, desce a serra, vai para a Baixada Santista, onde enfrenta o São Paulo amanhã. Felipe Luiz não está contando com os 5 jogadores que estão no departamento médico. São eles: o Pedro, o Carrascal, o Everton Cebolinha, o Jorginho e também o Léo Ortiz. Portanto, dá para imaginar apenas um time e talvez um ataque com Samuel Lino, Gonçalo Plata e o Luiz Araújo pelo lado direito. Por que não Bruno Henrique? Está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Por falar nele, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou finalmente o julgamento do Bruno Henrique no pleno pela suspeita de envolvimento no esquema de manipulação de apostas esportivas em 2023. Vai ser no dia 10 de novembro, a próxima segunda-feira, lembrando que o Bruno Henrique foi punido em setembro na primeira instância com 12 jogos e está jogando desde então com efeitos suspensivos, Escobar. Correge, o jornalismo é dinâmico. Enquanto você falava, agora mesmo, saiu a lista de relacionados do Flamengo para o jogo e Carrascal e Cebolinha estão nela. Um abraço para você, Marcelo Correge, o repórter que o Brasil elege. O técnico Carlo Ancelotti anunciou os convocados para os amistosos contra Senegal, dia 15, e Tunísia, no dia 18. Atenção para a lista. Bento, Ederson e Hugo Souza são os goleiros. Zagueiros Danilo, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Para as laterais, Alexandro, Caio Henrique, Luciano Juba, Paulo Henrique e Wesley. Aí no meio tem Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Paquetá. Lá na frente, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Ó, depois da convocação, o Ancelotti comentou sobre as novidades nessa lista aí. Havia uma certa expectativa e ela se confirmou. Carlo Ancelotti ainda vai testar alguns jogadores na seleção, mas parece que pela última vez. Os testes feitos han saído bem. Eu tenho mais conhecimento dos jogadores aqui, que não conhecia muito. Fazemos testes para não equivocar-te o dia da lista final. Essa lista final para a Copa deve ser divulgada só em maio do ano que vem. Antes ainda tem a data FIFA de março, com o grupo já praticamente escolhido. Por isso, algumas novidades pintaram na lista de Ancelotti agora. Por exemplo, Fabinho, do Al Ittihad da Arábia Saudita, que não era chamado desde a Copa do Catar. O técnico acredita que ele tem as mesmas características de Casimiro, também convocado. Outra novidade é Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia. O lateral esquerdo foi chamado pela primeira vez na carreira. Luciano Juba. Jogador com perfil técnico muito importante. Ayer feito uma assistência muito boa para o gol do Bahia. Ele merece que podemos fazer uma avaliação sobre ele. No dia 15, o Brasil enfrenta Senegal em Londres. 3 dias depois, joga contra a Tunísia em Lille, na França. Dos 26 jogadores convocados para esses 2 amistosos, 7 atuam aqui no Brasil. E Carlo Ancelotti deu a entender que esse número poderia ser maior se não fosse por lesão. Pedro, atacante do Flamengo, ainda está se recuperando de uma fratura no antebraço. Na ausência dele, Richarlison do Tottenham ganhou mais uma chance. Estamos encontrando um delantero centro deste perfil, como Richarlison, que agora não está jogando muito, mas que como delantero centro ha marcado muitos goles na seleção brasileira. Faltam um pouco mais de 7 meses para a Copa e o italiano já está quase finalizando o quebra-cabeças. Semana passada, arrebatados pelo clima de romance, falamos sobre a vida amorosa do Vini Júnior, que está apaixonado pela Virgínia Fonseca, né?
E ontem, Ancelotti comentou sobre a exposição da vida pessoal do jogador. Eu não sou seu pai, não sou seu irmão, eu quero só ser para ele um treinador. Não mais, sua vida personal é a sua. Mostrar para você, aqui no telão, aquele foguetório na entrada do Racing contra o Flamengo na semifinal da Libertadores na quarta passada, né? Então, o Racing foi punido pela Conmebol por isso. 3 jogos com portões fechados em competições argentinas, beleza? E amanhã tem São Paulo e Flamengo ao vivo na Globo, depois de 3 graças. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro e não é a primeira vez que eles vão jogar num estádio aleatório, né? Volta e meia, esse estádio, em pleno processo de ampliação, passa por um banho de loja. O Luso Brasileiro é a casa da Portuguesa da ilha, mas já teve inquilino rubro-negro. Em 2017, ele ganhou arquibancadas tubulares e um apelido, Ilha do Urubu. Casa do Flamengo, enquanto o clube não chegava a um acordo para jogar no Maracanã. Pro fundo do gol, Guerreiro, camisa 9. A vitória por 2-0 ali na Ilha do Governador, com gol de falta do Guerreiro, é a primeira parada nessa viagem ao passado, em busca de estádios aleatórios onde Flamengo e São Paulo já jogaram. Esse clássico entre duas das maiores torcidas do Brasil também já passou pelo Novelli Júnior em Itu, interior de São Paulo, em 2013. Outro 2-0, só que pro tricolor. A maior goleada da história do confronto é do São Paulo. E no Rio de Janeiro, de novo na Ilha do Governador. Brasileirão de 2005, 6-1. Depois do último gol, esse do Souza, não houve afago do comentarista Alex Escobar. 3 gols no finalzinho, a partir dos 42 minutos. Lamentável a atuação do Flamengo. Parabéns aí pro São Paulo, que mereceu a vitória. Flamengo e São Paulo, longe do Maracanã, do Morumbi, deixa tudo mais imprevisível. E o jogo de amanhã será na Vila Belmiro. Acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Mas claro que não é a mesma coisa pro São Paulo jogar como jogar no Morumbi. Com certeza muda, é diferente. Para encontrar os 2 confrontos mais importantes de Flamengo e São Paulo em estádios aleatórios, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Sair da Ilha do Governador e apontar para o Nordeste, segundo a minha bússola é para lá. 2 jogos que valeram título e vaga na Libertadores. A gente tinha um time que jogava para frente, o São Paulo também. Tanto é que o resultado dos jogos, né, foi, eu acho que no agregado, se não me engano, foi 7-6. Sim. E, cara, deu tudo certo para nós, a gente ficou muito feliz. O Leandro Ávila, ex-volante do Flamengo, está falando das finais da Copa dos Campeões, ano 2001. Mais de 38 mil pessoas, maioria absoluta de rubro-negros, lotaram o Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, para ver o primeiro jogo da decisão. 5-3 para o Flamengo, com o show do Reinaldo e do Edilson. O jogo de volta foi em Maceió, Alagoas, no estádio que já foi Rei Pelé e hoje é Rainha Marta. O Flamengo fez 2-1 com um golaço de falta do Pet. O São Paulo virou, mas não tirou a diferença da primeira partida. 3-2 tricolor e título para o Flamengo do Velho Lobo. Aos 69 anos, poder comemorar um título de Copa dos Campeões da minha terra é impressionante, é qualquer coisa de muito gostoso. O São Paulo deu susto pela qualidade dos jogadores, né? Se você pegar ali Rogério Ceni, Belete, poxa, Bordon, o próprio Rogério... França, Luiz Fabiano, Kaká, Júlio Batista vindo do banco. Justamente, o time de São Paulo era muito bom. A próxima parada aleatória desse clássico? Baixada Santista. Flamengo e São Paulo, quarta-feira, Vila Belmiro. Placar. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Eu espero que sim. E ó, saiu o horário da grande final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras, 6 da tarde, sábado, dia 29 de novembro. Claro, você vai ver ao vivo na Globo. Boa tarde, hein? Até amanhã. E falando em Flamengo, o rubro-negro se prepara para enfrentar o São Paulo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Já tá na moda do baralho, Pedrosa, nesse jogo? Na torcida? Cara, não sei, São Paulo assim. ainda não. Eu acho que eu vou deixar acontecer. Deixa a vida me levar? A minha análise profissional diz que o Flamengo tem obrigação de vencer o São Paulo. Obrigação? Não. Não tá disputando o Campeonato Brasileiro? Obrigação é uma palavra muito forte. Tu quer ganhar o Brasileiro ou não quer? Não, a única obrigação era ganhar do Sport. E dia 15 também é obrigação.
Fora isso... O clube tem 5 jogadores no departamento médico para esse jogo de amanhã. Cadê o teu caderninho? Anota aí, Vene, você também. Que obrigação é essa, Pedro? Léo Ortiz, Jorginho, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Já o Bruno Henrique tá suspenso, tá? Falando em Bruno Henrique, tem a atualização, Vene, sobre o julgamento dele? Sim, foi marcado, o novo julgamento dele vai ser na segunda-feira, ia acontecer na quinta-feira, mas não ocorreu por conta da questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, segundo o STJD, o que eu achei inusitado, porque se teve jogo do Fluminense na quarta, porque não poderia ter o julgamento, até porque o jogador poderia participar de maneira híbrida. Mas, enfim, foi remarcado para segunda-feira e, enfim, essa história será resolvida. E tem mais um desfalque aí também, o Everton Araújo. Ele não vai poder jogar, ele foi expulso de uma maneira correta, isso precisa ser dito, tá? Porque o lance foi muito parecido com o Gustavo Gomes. O errado foi não expulsar o Gustavo Gomes na ocasião e o certo foi expulsar o Everton Araújo. Ele foi expulso de uma maneira correta, pelo menos na minha visão. E é mais um desfalque. E eu falo desfalque importante porque o Flamengo já não vai ter Jorginho. O De La Cruz é sempre uma incógnita pela questão física. O Everton Araújo poderia ser esse jogador para substituir o Jorginho. E aí, Vene? E aí, enfim, tem o Alan, né? Que é a nossa última opção aí do elenco do Flamengo para essa posição. E eu acho que chegou o momento de De La Cruz provar que ele ainda pode continuar performando em alto nível. Ele não vai ter oportunidade melhor que essa ainda nessa temporada. E fez um bom jogo. Pra né? mim, Ele foi o melhor em campo do Flamengo contra o Sport. Eu acho que ele é um jogador que dá outras coisas pro Flamengo. Ter o Saul é muito bom, ter o Jorginho é muito bom, ter o próprio Pulgar é excelente, mas o De La Cruz é aquele cara que bate de fora da área, coisa que o Flamengo pouco faz na temporada. Verdade. Ele tem também a batida de falta, para quem não se lembra, o De La Cruz é um cara que bate falta e é um cara que rompe linhas carregando a bola, coisa que o Jorginho não faz e que o Saul faz pouco também, na minha opinião. Então, carregar essa bola, ele aparecer muitas vezes como meia, é uma característica que o De La Cruz... É porque o De La Cruz, infelizmente, sofreu com muitas lesões, gente. Mas ele é um jogador de altíssimo nível. Porque, colocando em nível dentro de campo, ele teria condições de disputar essa vaga de titular se ele estivesse bem fisicamente. Ele só peca na sequência de minutagens, né? Ele exatamente. não consegue imprimir. Eu vou sempre lembrar disso. O Pedrosa vai lembrar disso também, porque a gente fez uma transmissão junto de um Flamengo e Vasco. Naquela ocasião, o De La Cruz era o melhor jogador do elenco do Flamengo com o Tite. O primeiro semestre do De La Cruz no Flamengo com o Tite foi um primeiro semestre, assim, avassalador. Ele carregou o time. Sim. Tanto é que muita gente brincava. Caramba, De La Cruz nunca carregou tanta gente nas costas e tal. Só que depois, aí teve um problema na minha visão de uma gestão de minutagem do próprio De La Cruz, porque todo mundo sabia que ele era um jogador que sofria muito com lesões, sofreu muito com lesões no joelho, então faltou essa gestão. Agora chegou o grande momento dele se provar que ele tem condições de continuar performando em alto nível. Mas eu não acredito ele tendo uma sequência de jogos aí. Ele não consegue completar 90 minutos em campo. O problema é esse, porque assim, pra quem não se lembra, o Arrascaeta, que é o grande craque do Flamengo e talvez o melhor jogador da América do Sul, acho que é o melhor jogador da América do Sul, na seleção uruguaia, o Arrascaeta não jogava direito. Ele não tinha frequência na seleção uruguaia. Sabe quem jogava sempre? O De La Cruz. Ele sempre jogava, sempre. Ele era titular diversas vezes. Ele é um jogador do mais alto calibre. Mas a questão isso, física... Fernandinho, isso precisa ser explicado para o público que não acompanhava o futebol argentino. Por que o De La Cruz conseguia performar no River Plate em altíssimo nível, sendo titular na seleção uruguaia e no Flamengo não? Mas ele tinha interrupções lá no River, a questão é que lá joga muito menos. Se você fizer uma comparação... E mesmo assim ele não era um cara regular. Não, ele jogava, ele era titular, ele era sempre titular. Só que lá se jogava muito menos. Mas quando ele veio pra cá, ele já não veio com esse histórico de gente... Ele tem muitas interrupções físicas, por problemas físicos. Mas é o que o Vene falou, como ele tinha que jogar lá 40 jogos por temporada, exemplo qualquer aqui, ele conseguia contribuir. Ele é ídolo lá no River Plate. Ele é um jogadoraço, assim. Agora, seria o que então? Saul e De La Cruz? Pulgar e Saul, né? Eu botaria desse jeito. O De La Cruz não seria titular? Pra mim não, mas assim, poderia ter mais oportunidade, porque eu não enxergo no Saul também tendo uma sequência muito grande de jogos. Não é melhor começar com ele e depois trocar? E aí você vê até quantos minutos o cara aguenta? Os caras pouco fazem isso, né? Escala o Flamengo aí na tua cabeça hoje. Hoje? Vamos botar os relacionados aqui na tela. Com todo mundo à disposição? Aqui, esse ou aí, só para esse jogo? Para esse jogo, para esse né? jogo, para esse jogo. Rossi, Varela, o Léo Ortiz não está disponível, aí obviamente seria Danilo, Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandre. No meio de campo, cadê? Pulgar. Saul tá ali. Saul, Arrascaeta. Na ponta direita, eu colocaria o Luiz Araújo.
Ai, Bruno Henrique não está à disposição. Eu colocaria o Juninho, mas o Felipe Luiz não vai colocar o Juninho. Aí ele bota o Gonzalo Plata na ponta esquerda. Lino. Ele bota o Lino. Aí o Cebolinha tá de volta, né, pelo visto. Cebolinha já voltou a treinar em campo. Vamos até colocar as imagens na tela enquanto a gente comenta. Tu colocaria o Cebolinha ou o Pedrosa? Eu botaria o Samuel Lino. Samuel Lino, tem que dar confiança. Ele acabou de fazer um bom jogo contra o Sport também. Claro que a gente tem que levar em consideração. E ele tá voltando agora também, né? O nível do adversário, o Cebolinha tem que ter todo cuidado. A gente falou do De La Cruz aqui, o Cebolinha é a mesma história. Verdade. Mesma história. Ele não consegue ter sequência, porque bola jogada ele joga muito, mas ele não consegue ter sequência. Engraçado que não era assim, né? Ele não tinha essa história. Não tinha. Não tinha. Se você analisar o histórico dele de lesões, por exemplo, se eu não me engano, ele foi ter a primeira lesão grave muscular no Flamengo. Ele não tinha na seleção brasileira, no Grêmio, nem no Benfica. E aqui ele começou a ter esse histórico. E aí também chega num clube, né, ô Pedrosa, porque se a gente for parar pra pensar, é um clube que briga por tudo. E aí quanto mais você joga competições, mais jogos você joga por ano, né? Cara, até seu nível, a sua carga de intensidade aumenta demais. Até a lesão que ele teve com o Tite, o Cebolinha era um dos principais jogadores do Tite. Verdade. Era aquele trio, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Era a espinha dorsal, digamos assim, do Tite no setor ofensivo. Depois ele sofreu com lesão, o Pedro sofreu com lesão. Quem continuou jogando foi o Luiz Araújo e por isso que hoje a gente pode considerar ele um dos titulares do Flamengo. Só que a pior lesão do Cebolinha não foi nem muscular, foi no tendão de Aquiles. Essa lesão aí, inclusive, foi a lesão que, entre aspas, aposentou o Adriano. Né? Todo mundo relata isso. É uma lesão bem sempre muito delicada, adutor e tendão de Aquiles. Agora, falando em Libertadores, a Conmebol divulgou os uniformes que Flamengo e Palmeiras vão usar na final dia 29. Flamengo com a camisa rubro-negra e short preto. E o Palmeiras, camisa e meião verdes e short branco. Além disso, a Conmebol divulgou a venda de ingressos. Hoje, a partir das 4 da tarde, as vendas estarão abertas exclusivamente no site da Confederação, libertadores.eleventickets.com. E lembrar que ano passado, essa hora, eu tava esperando dar 4 horas. O que é, garoto? Sabe qual é o nome dessa operação aí, Pedro? Qual é o nome? Operação Chelsea, é o mesmo uniforme. É mesmo, bebê? Não sou eu que tô falando. É assim que a torcida rubro-negra tá falando. Lembrando que o Chelsea já ganhou do Palmeiras em final. É verdade. Final do Mundial. É verdade. E o arqueiro também tava com essa roupa? Tava com essa, amarela. Olha, Pedro, de que amarelo. legal, hein? Eu preferia a branca. Que bacana. Tenho boas lembranças com a camisa branca do Flamengo. É aí, mesmo? Na última Eu não tenho, final. Não? Pior que é igualzinha a camisa, sabia? Eu não tenho. A camisa de 21 é igualzinha a camisa desse ano. Mentira, parecido. Já tá definido isso aqui? Já tá definido isso aí. Inclusive, Pedrosa. foi uma vitória do Flamengo nos bastidores. Por quê? Eles O que consideram isso. aconteceu? Porque o Flamengo, pra quem não sabe, o Flamengo é considerado visitante. Lembrando que o Palmeiras aqui, como ele tá no começo do confronto, ele é o dono do confronto. jogo. Vai ser fora, é final única, mas coisas do futebol. Mas, por né? exemplo, Pela campanha que ele fez, no estádio o Palmeiras vai utilizar o vestiário do time mandante. Perfeito. E o Flamengo utiliza o vestiário do time visitante. Não vai mudar em nada. A operação, a Conmebol faz a mesma coisa para os dois times. Só que existia um medo da torcida do Flamengo, porque muita gente não gosta de ver o Flamengo jogar de branco, por achar que não dá sorte, como aconteceu na final de 2021. O Flamengo jogou de branco por ser o visitante. E aí, nos bastidores, o Flamengo, entre aspas, considera uma vitória, porque solicitou isso a Conmebol, para jogar com esse uniforme, por entender que esse uniforme traz boas vibrações, que a torcida gosta mais, e que, de fato, fica mais bonito, pelo menos na minha concepção. E aí o Flamengo entendeu que conseguiu essa vitória nos bastidores. E até a estética, porque boa parte do mundo vai estar vendo esse jogo. Então você identificar o Flamengo como vermelho e preto, pro mundo, é importante, pô. Eu também acho. E assim, a gente, pra quem nunca reparou, aí não é apaixonado por futebol, ou até nunca reparou, toda vez que o seu time vai jogar num estádio que não é o dele, ele vai sempre usar o uniforme 2 ou o uniforme 3. Então você geralmente vai ver aí o Botafogo, por exemplo, tem seu clássico, a sua clássica camisa listrada. Você geralmente vê o Botafogo jogando assim em casa. Quando ele vai jogar fora, ele joga de branco ou ele joga de preto. Então, sendo visitante, o Flamengo teria que jogar com o seu segundo uniforme. Mais um pedido do Flamengo, mais uma vitória aí, vai jogar de rubro-negro. Em 2021 era obrigado. Entende? O visitante utilizar o segundo uniforme. Esse aqui é a Conmebol? A Conmebol. O Palmeiras esse não ano, precisa se meter. Não. Esse ano não era obrigado. Mas o Flamengo tinha um receio de a Conmebol solicitar isso. Entendi. Pedir.
E aí o Flamengo solicitou antes a Conmebol para jogar com o uniforme rubro-negro. O Flamengo deve ir ao mercado em busca de um volante para 2026 e já monitora André, atualmente no Wolverhampton. A informação foi revelada pelo portal Meu Mengão, que destacou o crescimento do nome do meio-campista nos bastidores do clube. A diretoria rubro-negra já observa possíveis reforços para o setor e André surge como alternativa. Revelado pelo rival Fluminense, o jogador foi campeão da Libertadores de 2023, sendo um dos pilares técnicos da equipe carioca. Sua experiência, liderança e perfil competitivo agradam a Felipe Luiz. Aos 24 anos, André tem contrato com o Wolverhampton até junho de 2029 e está avaliado em 28 milhões de euros, cerca de 172 milhões de reais na cotação atual, valor considerado alto e que exigiria ajustes financeiros significativos do Flamengo para uma eventual negociação. A situação do clube inglês também influencia o cenário. O Wolves vive uma grande crise na Premier League, com a demissão de Vitor Pereira após 10 rodadas sem vitórias. A equipe soma apenas 2 pontos e já convive com o risco de rebaixamento antecipado. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O volante André seria um baita reforço para o Mengão em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.